Tarde, pessoal. A aula de hoje é a prática 7. Nessa aula, vocês irão colocar em prática, né, o que foi aprendido na aula de herança, onde, por exemplo, o que é esse exercício 1 aqui que está dizendo, né? Ele está falando para implementar um sistema Java para controle de entrada de pessoas num prédio. E aí, no caso, qual que é a ideia? Cada pessoa, quando ela chega na portaria do prédio, ela apresenta um documento, seja ele um CPF, ou uma identidade, ou um título de eleitor. Então, basicamente, esse exercício é para você criar as classes documento, documento estadual, documento federal, classe identidade. E aí, olha que interessante, ele já colocou o que é para ser o que cada classe tem que conter. Então, por exemplo, na classe documento, você vai ter que declarar um método abstrato. Na classe documento estadual, ela vai ser uma classe abstrata que estende a classe documento. Então, aqui você já tem uma relação de herança, onde você vai ter a superclasse documento e as subclasses documento estadual e documento federal, que são subclasses de documento. Então, por exemplo, aqui no caso, essa classe abstrata não é para ter atributos e nem métodos, ou seja, ela só vai estender a classe documento. Aí aqui falou quais são os atributos e os métodos de outra classe, que é a classe identidade, a classe CPF, a classe de eleitor. Então, aqui você vai basicamente ler o que o exercício 1 te propõe. Então, eu tenho que criar um campo string chamado atributo dentro da classe CPF e tem que ser private, ou seja, então tem que ser privado. Então, private string número, por exemplo, seria o atributo dentro da classe CPF. Então, você vai traduzir esse texto em linguagem natural para código, basicamente isso. Vou dar um tempinho para vocês criar todas essas classes, tá vendo? Portaria, pessoa, e fazer o que o exercício está pedindo, né? Então, para que serve esse exercício? Para pôr em prática, né, o conceito de herança, de superclasses, subclasses, e também introduzir o conceito de polimorfismo, né? Que na próxima aula, né, na terça-feira que vem, eu vou falar um pouco sobre esse conceito, mas o que é importante a gente notar? A palavra polimorfismo, você pegar, tem o poli e o morfismo, certo? O que é o poli? Poli quer dizer várias, e morfismo quer dizer formas. Então, nesse exercício 1, vocês, além de estudar herança, colocar em prática o conceito de herança, a gente também vai estar colocando em prática o conceito de polimorfismo, ou seja, várias formas. A ideia é que o mesmo método pode ter diferentes implementações. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, imagina uma figura geométrica, onde você tem, por exemplo, um quadrado, ou um triângulo, ou um retângulo. Tudo são figuras geométricas em última instância, ou seja, herdam da classe figura geométrica. Mas cada figura dessas tem uma maneira de calcular a área, tem uma maneira de calcular o perímetro que é muito particular, né? Concorda? Por exemplo, como que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2, mas a área do quadrado é laudo ao quadrado, né? A área do losango, que também é uma figura geométrica, é diagonal maior mais diagonal menor vezes altura sobre 2, ou seja, o mesmo método que seria calcular área, ele é reimplementado de formas diferentes em cada tipo de figura geométrica. Então, esse método ele varia de figura para figura, certo?
a implementação dele, né? Então, é isso que eu estou falando, a implementação. Para a área, nesse exemplo que eu estou dando da figura geométrica, varia de figura para figura. Cada figura implementa de um jeito. Da mesma forma, nesse nosso exercício, aqui vocês vão perceber um polimorfismo. Por quê? Porque o número, o método get número documento vai depender de cada tipo de documento. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mas, por exemplo, o número do documento de identidade é diferente do número do documento título de eleitor, por exemplo. Então, é, então vamos colocar em prática esses conceitos de herança e polimorfismo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício 1. É, quem depois, por enquanto, vai. Às vezes ninguém fez o exercício 1, né? Então eu vou primeiro, vou dar um tempinho para fazer o exercício 1, eu venho, mostro o código, aí vocês já começam a fazer o exercício 2, tá? Então, podem começar aí, pode começar a implementar o exercício 1, que eu vou dar um time aí, igual a gente faz nas outras aulas. Agora é 1h13, tá? Lá pelas 1h30, mais ou menos, eu volto, mostro o código. Qualquer dúvida, mesma coisa. Pergunta aqui no chat, pergunta aqui para os monitores, né? A Aline e o Washington tá aqui presentes também, para tirar dúvidas aqui no chat. Então, a ideia é essa, pessoal. Então, daqui a pouco eu volto mostrando o código do exercício 1. Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, eu vi que o Samuel acabou de postar uma dúvida aí no chat, né? Da dúvida da questão 1, como que ele converte o atributo documento em string para executar o get documento. Bom, eu vou mostrar aqui uma possível solução para essa prática 7, aí eu acho que mostrando o código vai ficar mais simples para responder essa pergunta do Samuel. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é criar esta classe abstrata documento, né, que seria a superclasse, é a classe pai, é a que está mais acima, né, na hierarquia de classes. Então, o que que ele tem que fazer? Para falar que ele é uma classe abstrata, tem que declarar a palavrinha reservada abstract, para dizer que ela não é uma classe concreta, ela é uma classe abstrata. Lembrando que classe abstrata, você não tem como chamar, por exemplo, new. Não dá para você fazer isso mais. Por exemplo, na classe principal, doc, new documento. Não dá para criar uma instância dela, porque ela é abstrata. Só classes concretas que você pode criar objetos, instâncias a partir dela. Então, isso aqui que está na linha 9, não dá para fazer mais, certo? Não dá para fazer um new documento na classe abstrata. Beleza. Então, essa classe ela tem um método abstrato conforme foi descrito lá no PDF da prática 7. E esse método é o get número documento, que retorna uma string. Esse método é um método abstrato, por isso que você declara na assinatura dele como abstract também. O que é um método abstrato? É um método que não tem corpo, ele não tem implementação. Então, tá vendo que após o abre e fecha parêntese, tem um ponto e vírgula aqui. Não tem um abre e fecha chaves aqui e aqui vem o corpo do método. Aqui vem o corpo, ou seja, a implementação do método. Não, isso é método concreto. Método abstrato, eles não têm corpo. Após o fecha parênteses aqui, já vem um ponto e vírgula. Por que isso? Porque ele vai ser redefinido nas subclasses, ou seja, cada subclasse vai implementar esse método get número documento de uma forma diferente. E vocês vão perceber que esse método também é polimórfico. Ele, dependendo do tipo do documento, a implementação para esse método get número documento varia. Então, se para CPF você implementa esse método de um jeito, para título de eleitor você implementa ele de outro jeito. Beleza. Aqui você também tem que criar uma outra classe, que é a documento federal, que na verdade ela não recebe, ela não tem, tá vendo? Nem atributo e nem método. Ela só tem a assinatura dela propriamente dita. E ela é também uma classe abstrata. E classes abstratas podem herdar de classes abstratas, normalmente. Igual uma interface também pode herdar de outra interface. Então, como que eu faço? Eu criei a classe abstrata documento federal. Eu sei que é abstrato por causa da palavra abstract, na assinatura dela, ou seja, na definição dela. E essa classe abstrata, ela estende, ou seja, ela herda da classe documento, né, que é essa classe anterior. Bom, isso é documentos federais. Então, por exemplo, um CPF é um documento federal. Agora, você também vai criar uma outra classe abstrata, só que agora para representar os documentos estaduais. Por exemplo, uma identidade. A identidade é diferente do CPF, né? Quando você pega a identidade da pessoa, você tem identidade de pessoas, por exemplo, de Goiás ou de Minas, de São Paulo, do Rio. Então, é um documento estadual, não, a identidade não é um documento federal. Basta você olhar no seu documento de identidade. Então, você tem aqui uma classe abstrata também, só que representando documento estadual. Essa daqui representa documento federal, tá vendo? E ela também herda de documento, ou seja, você está dizendo que documento estadual é um documento. Esse extends, ele representa que existe aqui uma relação de herança entre a subclasse documento estadual e a superclasse documento. Ou seja, documento estadual herda de documento. Herda o quê?
todos os atributos e métodos que tem em documento você herda. No caso, a classe documento só tem o método get número documento. Então, você só vai herdar o método get número documento. Mas se tivesse atributos aqui, herdaria também. Desde que o atributo não fosse privado, né? Porque atributos privados só são visíveis dentro da classe, né? Beleza. Aí, o que acontece? Você vai criar, por exemplo, por exemplo, a identidade. É um documento, certo? Então, e que tipo de documento que é? Um documento estadual, né? Ao invés de ser um documento federal. Então, você vai herdar de documento estadual e não de documento federal. Porque se você sempre vai poder substituir a palavrinha reservada extends por E1. Então, você lê o seguinte, a classe identidade é um documento estadual. Faz sentido, porque a identidade varia de estado para estado mesmo, ela é um documento estadual. Então, você vai herdar da classe documento estadual e não da classe documento federal, é isso que eu quero dizer. Agora, a identidade, ela tem um número, toda identidade a gente tem um número, né? Você deve saber já de cor aí o número da sua, né? A minha é 13.749.499. Beleza, esse é um número, é um string. E o estado é onde que você tirou a identidade, né? Geralmente é onde que você nasceu ali. Então, o estado, por exemplo, Minas Gerais, MG. E aí, beleza. Tudo é string, né? Porque cadeias de caracteres, então pode ser representado letras e números. Aqui no caso, essa classe identidade, ela é uma subclasse de documento estadual. Então, peraí, o que está acontecendo aqui? A identidade herda de documento estadual, que por sua vez herda de documento. Então, a identidade, no final das contas, é um documento, certo? Porque é aquela regra da matemática mesmo, de associar atividade. Se A implica B e B implica C, quer dizer que A implica C. Ou seja, se identidade é um documento estadual e documento estadual é um documento, então identidade é um documento, pelo princípio da transitividade. Beleza. Essa identidade aqui, você tem o quê? São dois métodos construtores. Um que é o método construtor padrão, que não recebe nenhum parâmetro e não tem nenhum corpo aqui. E um outro método que recebe dois parâmetros, duas strings. Bom, como o nome do parâmetro está batendo com o nome da variável de instância, você usa o this para eliminar a ambiguidade. Lembra que eu falei já sobre isso? O this é uma palavrinha reservada que serve para eliminar a ambiguidade. Basicamente, você está falando que essa variável de instância está recebendo o conteúdo desse parâmetro, desse método construtor. Aqui existe um comando de atribuição, né? Beleza. Esse super aqui é só para falar que você está chamando o método construtor da superclasse. Ou seja, nesse caso aqui, documento não tem nenhum método construtor. Então, basicamente, não é necessário ter isso aqui. Tipo, não precisaria ter esse método super aqui. Tá? É opcional nesse caso. Porque você não está passando nenhum método, nenhum parâmetro para o construtor da superclasse, nesse caso. Mas se tiver, não tem problema não. Tá? É opcional isso, nesse caso. Bom, aí você tem aqui como você tem atributos privados, você tem que criar os gets e sets públicos, né? Então você tem o get número e o set número, o get estado e o set estado. Então tá lá, get número, set número, get estado, set estado. Olha só que interessante. Essa identidade é um documento estadual, ou seja, identidade é um documento, certo? Então, ela está herdando da superclasse documento. A superclasse documento é a superclasse que está no mais alto nível da sua hierarquia. E ela tem esse método get número documento. Esse método ele vai ser sobrescrito
Então, se você for na classe identidade, olha o que acontece. Ela é do método get número documento da superclasse documento. Mas está vendo que tem uma annotation aqui, @override? Essa annotation no Java serve, tudo que começa com arroba no Java é chamado de annotations, né? Então, depois se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, o Java tem um conjunto disso, né? Que são essas annotations, tá? Então, são anotações que você pode fazer no seu código, né? Seja para configurar algum parâmetro para o método, seja para informar alguma coisa para um servlet, seja para informar alguma coisa para o próprio compilador. Então, existem essas annotations. Quando você usa a annotation @override, ela informa para o compilador da linguagem Java que você está sobrescrevendo, ou seja, redefinindo a implementação desse método. Por isso que aqui, esse método, no caso, na classe identidade, ele é um método concreto, porque ele tem corpo, olha, ele tem código entre abre e fecha chaves, que seria esse return. O que é feito aqui? Uma concatenação. Então, você está concatenando essa variável com o hífen e com o estado. Então, você está montando uma string. A sua identidade tem número, tracinho e estado. Então, no caso, a sigla do estado. Se é Minas, MG, se for Goiás é GO, né? Se for São Paulo, SP, por aí. Bom, mas olha só, se você pegar outro documento, por exemplo, que a pessoa poderia apresentar um CPF ao chegar na portaria do prédio, para se identificar. O CPF, ele é um documento federal, por isso que ele herda de documento federal, ao passo que identidade herda de documento estadual. Então, CPF extends documento federal. Bom, o que o CPF tem de diferente? Ele é um documento federal, na verdade ele é só um número, né? Ele vale no Brasil todo, no caso. Então, aqui tem os construtores, os dois construtores, um recebendo um número e o outro construtor padrão. Como tem um atributo aqui, tem o get7 para ele, né? Que é o get número 7 número do CPF. E como o CPF herda de documento federal, que por sua vez herda de documento, CPF é um documento também. Então, ele vai sobrescrever novamente esse método get número documento aqui. Como que eu falo isso para o compilador Java? Eu falo que esse método ele vai ser sobrescrito, ou seja, ele vai ser redefinido na subclasse. E aí eu uso um @override aqui e providencio um corpo, uma redefinição para esse método. Nesse caso, olha que diferente. Basta você retornar o número do documento, essa string. Está vendo que a implementação desse método get número documento, ela variou de CPF para identidade, porque na identidade você concatena o número da identidade com o estado através de um hífen. E aí a string tem esse hífen. Aqui, no caso, ela só vai ter esse número mesmo. A string tem na identidade, a string é o número da identidade e após o hífen é a sigla do estado. No CPF não tem isso. Basta um número, você não tem sigla de estado. Então a string muda, né? E não só a string, a implementação do método muda. Aqui ele só faz um return número. Ali ele faz um return número mais alguma coisa. Então, por isso que a gente fala que o método get número documento, ele tem um comportamento polimórfico. Ele tem várias implementações. Vai depender do tipo de documento que você está trabalhando. Por exemplo, vamos ver no título de eleitor como é que ficaria. O título eleitoral, ele também é um documento federal. Então, ele vai herdar de documento federal e não de documento estadual. E se você for pegar seu título de eleitor, né, quando você vai votar lá, tal, tem o quê? Você tem a zona, a seção e o número. São 3 informações, né?
que tem a ver, assim, com o bairro e a sala ali, a sessão de votação e mais um número do título mesmo, que varia de pessoa por pessoa. Bom, aqui está os dois construtores do título de eleitor, um com nenhum parâmetro e um outro com todos os parâmetros. E os respectivos gets e sets. Get número, set número, get zona. Então, no caso, são 6 gets e sets, certo? Porque são 3 atributos. Cada atributo tem seu próprio get e o seu próprio set. E aqui, o get número documento, ele vai ser redefinido novamente, tá vendo a override? Só que agora a string ela é montada de maneira diferente. Você tem dois hífens, tá vendo? Separando a zona da seção do número. Então, esse método ele é polimórfico. Basicamente isso. O método get de número documento ele vai variar na implementação de acordo com o tipo de documento. Tá. O que uma pessoa, segundo o exercício 1, tem? Ela tem um nome, que é uma string, né? E ela chega na portaria e apresenta um documento. Como esse documento a gente não sabe qual vai ser, porque, por exemplo, às vezes você chega no prédio e quando você abriu sua carteira lá, você às vezes esqueceu a sua identidade e seu CPF, mas você tem o título de eleitor, então você vai apresentar o título de eleitor, né? Outra pessoa, às vezes, vai querer se identificar apresentando o CPF, outra esqueceu o CPF em casa, mas está com a identidade lá. Então, a gente não sabe qual é o documento que a pessoa vai apresentar nessa portaria, certo? Então, para ficar uma coisa bem genérica, como que a gente codifica isso para o Java? Que a pessoa ela vai apresentar um documento. Simples assim. Tá vendo? Eu coloco a superclasse aqui como atributo da classe e declaro uma variável associada a esse tipo. Ou seja, a pessoa vai apresentar um documento. Agora, qual documento? Eu não sei. Então, quando eu coloco dessa forma, eu deixo meu código muito mais genérico, porque ele fica apropriado para você apresentar qualquer documento que vai dar certo. Então, se você colocar CPF aqui, a pessoa tem ela associada a um CPF, mas não dá a flexibilidade para ela apresentar para a portaria, por exemplo, a identidade ou o título de eleitor. Por isso que você vai colocar documento, para que o código fique bem genérico. Então, a pessoa, quando você cria ela, você passa aqui um documento, seja ele CPF, título de eleitor ou identidade. E aqui você tem o getSet documento e o getSet nome. Bom, beleza. Então, o que ele faz? Para ele implementar esse método getDocumentoInfo, ele vai pegar o número do documento e vai concatenar com o nome da pessoa e separar isso por 2 pontos. Então, ele pega o nome da pessoa, Eduardo, 2 pontos, e o número do documento do Eduardo. Aí vai depender do jeito que você criou a pessoa, o objeto Eduardo. Você criou ele com CPF, título de eleitor ou identidade? Então, vamos lá na portaria? Então, você tem a classe portaria, é a última classe que você vai ter que implementar. Onde você tem um atributo estático aqui, que é uma array list de pessoas. Então, você vai criar um conjunto de pessoas ali, um array mesmo, de pessoas. Nesse array list, você vai criar as pessoas e vai adicionar nele, né, dentro do array list. Do jeito que está criado aqui o array list, você declarou o array list e alocou, tá vendo? Porque você fez um new array list. Quantas pessoas eu posso adicionar no meu array de pessoas, no meu array list de pessoas? Enquanto eu tiver memória, a JVM, a máquina virtual Java, vai alocando isso para mim. Então, aqui não é uma alocação estática de memória, é uma alocação dinâmica. Uma alocação estática de memória seria se eu usasse um vetor. Por exemplo, eu declarasse dessa maneira, olha, static, e aí eu colocava, por exemplo, pessoa, colocava meu array de pessoas, pessoas vector. New pessoa,
e falava, olha, aqui na portaria, no máximo, 20 pessoas para eu jogar dentro desse pessoas vector. Ou, não, quero mais, 40. Então, aqui a alocação é estática de memória. No momento de compilação, eu falo para o compilador o tamanho do meu vetor. E aqui não, alocação dinâmica de memória, ou seja, eu posso colocar quantos objetos pessoas eu precisar. Enquanto eu tiver memória RAM, a máquina virtual Java vai me permitir eu colocar objetos dentro do array. Então, eu vou apagar aqui. Basicamente, o que ele fez? Primeiro, ele criou um documento do tipo CPF, passou o número do documento, eu passei aqui meu CPF, criei a minha pessoa, por exemplo, e setei aqui o nome e o documento. Aqui no caso, né, ele criou a identidade também de uma identidade fictícia aqui, falou que o estado é Goiás, por exemplo. E aqui, por exemplo, ele colocou lá, por exemplo, a pessoa, Eduardo, associou a ela a esse CPF aqui. Aqui ele criou um outro objeto pessoa, tá vendo? Aqui é P1 e aqui é P2. Então, é o Rogério com a identidade, essa identidade aqui, de Goiás, no caso, que a sigla do estado é Goiás. E ele depois criou um outro documento, que é um TID de eleitor, com alguns números fictícios aqui, número de zona, seção, número do TID de eleitor. Criou uma terceira pessoa, P3 aqui, tá vendo? Por isso que é P1, P2 e P3, porque são pessoas diferentes. Falou que é Marla, por exemplo, e que o título de eleitor dela é esse objeto aqui. Depois ela adicionou as 3 pessoas dentro do ArrayList, usando o método ADD. O seu ArrayList chama pessoas, então você fez um pessoas.add e foi colocando os 3 objetos pessoa no ArrayList. Beleza. Aí agora basta eu imprimir as informações dessas pessoas. Uma maneira de eu imprimir as pessoas que passaram pela portaria é usar esse for aqui. Por exemplo, eu faço um for de 0 até menor do que o size de pessoas. Esse método size te dá o tamanho do seu array list. Quantos elementos tem ali? No caso, são 3, porque são 3 objetos do tipo pessoa que foram adicionados aqui, ó. P1, P2 e P3. Bom, então quer dizer que esse for vai rodar 3 vezes, né? Ele vai repetir 3 vezes, um para cada pessoa. Então ele pegou a pessoa que está na 10ª posição do ArrayList, jogou dentro desse objeto temporário, dessa variável local. Veja que você inicializa ela com null, porque ela vai só servir para armazenar uma referência que está lá no ArrayList. Então, você pega a referência da pessoa que está lá no ArrayList e faz uma cópia para essa variável local, e depois você chama o método getDocumentoInfo da pessoa, que é esse método aqui, que vai concatenar o nome da pessoa com o número do documento dela, ou seja, vai chamar esse método getNúmeroDocumento aqui. E o Java tem uma coisa muito interessante, que é chamada de linkagem dinâmica. Ele faz isso, né? Esse binding dinamicamente, né? Então, ou seja, no momento de compilação, através dessa ligação, na verdade chama ligação dinâmica, é isso que eu estou dizendo. Essa que é chamada, esse binding, né? Essa ligação dinâmica permite com que o Java, em momento de execução do programa, chame o método corretamente de pessoa, ou seja, no momento de execução do programa, o Java vai saber, qual o getDocumentoInfo que eu tenho que chamar. Aliás, no caso, qual o método getNúmeroDocumento que eu tenho que chamar. Se a primeira pessoa ela está associada a um CPF, o Java sabe, em tempo de execução do programa, que tem que chamar o getNúmeroDocumento
do CPF. Agora, se a segunda pessoa está associada a uma identidade, em tempo de execução do programa, através do recurso de ligação dinâmica, a linguagem Java sabe que, como essa pessoa está associada a uma identidade, o método que deve ser chamado é o get número do documento da classe identidade. Então, é muito legal esse recurso da linguagem, ou seja, não é mágica, não, né? É uma ligação dinâmica que é feita. E o Java sabe exatamente qual o método get número do documento que ele tem que chamar. Se é da classe CPF, se é da classe de eleitor ou se é da classe identidade. Só para terminar essa explicação, pessoal, uma outra maneira de você imprimir essas informações das pessoas, né, que, digamos assim, passaram por essa portaria, é usando Iterator. Então, aqui tem um exemplo, ó, que vocês também, aqui, deixa eu comentar meu código aqui. Ah, então, aqui eu vou descomentar meu código. Ó. Eu posso usar Iterator, né? Eu até já falei para vocês, então não vou entrar em tanto detalhe, mas basicamente você pode criar um iterator para o seu array list, chamando o método iterator. E aí você usa aquele while. Enquanto has next, ou seja, enquanto tem objeto dentro do meu array list, eu pego o iterator e dou um next para recuperar a referência desse objeto. Então, essa forma de implementação é só uma alternativa para esse código abaixo, né? Você pode iterar por um array list usando o while com iterator ou um for, por exemplo. Bom, então acho que agora espero que tenha ficado um pouco mais claro. Vou dar um tempinho para vocês começarem a fazer o exercício 2, tá bom? Então, leia aí esse exercício e crie essas classes, né, que está pedindo aí no exercício. Então, dá um tempinho aí de alguns minutos e agora mesmo eu mostro mais um pouquinho de código para vocês.
Bom, pessoal, eu vou mostrar agora um pouco do código é, desse exercício 2 da prática 7. Em uma parte eu vou deixar para vocês terminar o exercício, tá? Não vou deixar mostrar o código todo mastigadinho, não, mas eu vou mostrar a ideia que vocês podem fazer, dar uma passada na ideia, tá bom? Então, beleza. Olha, esse exercício 2, então, é o quê? Sobre os tipos de funcionários que você tem, né? Então, você tem o horista, que ganha por hora, né? Ah, ele trabalha, sei lá, 40 horas por semana e o valor da hora dele é R$ 13. Então, você multiplica, 40 vezes 13 é o salário dele, né? No mês. No caso, naquela semana, vezes 4, o mês tem 4 semanas, é o salário do mês. É diferente do comissionado, né? O comissionado ele ganha por comissão, então o cálculo do valor do salário dele é baseado nas vendas que ele faz. Então, por exemplo, naquele mês ele vendeu, vamos supor que fosse um funcionário que trabalha numa loja, então vendeu a geladeira, o fogão, é, micro-ondas e tal, então toma todas as vendas dele e tem uma porcentagem ali na comissão, né? Então, se o total de vendas do mês foi, por exemplo, 10 mil, aí você multiplica pela comissão dele, que, sei lá, se for de 0,5%, e aí é o salário dele. Então, o que que a gente nota aqui? Que cada funcionário, a maneira de calcular o salário dele varia, né? Por isso que tem a ver com polimorfismo, porque o cálculo do salário vai depender do tipo do funcionário. Então, a implementação vai variar do método. Uma coisa que você pode fazer, basicamente, é o quê? Você cria lá uma classe abstrata funcionário, né? Todo funcionário tem um nome, então você tem o get e o set nome dele. E você pode ter um método abstrato lá também, get salário, tá vendo? Que fica na classe abstrata funcionário. Esse get salário, ele que vai ser o seu método polimórfico, tá? Aqui que é o seu método polimórfico. Ou seja, é esse método que vai variar a implementação dele dependendo do tipo do funcionário, né? Então, esse método ele possui várias formas de implementação, dependendo do tipo de funcionário. Vamos pensar no funcionário horista. Esse funcionário horista, ele herda de funcionário, ele é um funcionário. Então, como que eu calculo o salário dele? Primeiro, eu tenho que saber quanto que vale a hora dele. É R$ 13,50. Por isso que eu coloquei double, porque pode ter os centavos. E quantas horas que ele trabalhou no mês? Então, no caso, vamos supor que ele trabalhou no total 120 horas ou 160 horas no mês, tal. Então, você multiplica pelo valor da hora, você tem o salário total dele. Aqui ele criou os dois construtores, né, do funcionário horista. Aqui tem um get para valor da hora, um get para quantidade de horas trabalhadas e os respectivos sete valor hora e 7 quantidade de horas. E aqui o salário, né? Como que esse get salário é o que está aqui, né? É o método polimórfico. Então, como que você calcula isso? Aqui, basicamente, o que que ele faz? Com a implementação desse método aqui, aqui, na verdade, não tem esses dois double aqui não, tá? Basicamente, é você pegar o valor da hora desse funcionário, ou seja, quanto que vale a sua hora? Minha hora vale R$ 13,50. Beleza. Quantas horas você trabalhou nesse mês todo? Eu trabalhei 160 horas, 40 horas por semana. Então tá, você pega 160 vezes o valor da hora, que é R$ 13,50. Esse é o salário do horista. Mas se você for ver, essa conta, que é fazer valor hora vezes quantidade de horas trabalhadas, não se aplica para um funcionário que é comissionado, certo? Por isso que esse método é polimórfico, porque se você for num funcionário comissionado, o get salário dele, olha lá, é diferente o cálculo. Ele vai olhar.
ele vai fazer uma multiplicação, só que considerando o percentual de comissão de venda, tá vendo? É outra história. Então, ele não ganha por hora trabalhada, ele ganha por venda, por comissão de venda. Então, se ele fez no mês, vendeu, sei lá, uma geladeira, um fogão e tal, no mês, somando tudo que ele vendeu, deu, sei lá, 15 mil reais, e a comissão que ele tem em cima da venda é de 0,5%, 0,5%, então você multiplica 0,5 vezes 15 mil, o salário seria 7.500, por exemplo, né? Metade da... Aqui no caso eu pus uma comissão de 0,25, tá? Então é isso que vocês vão ter que fazer, a ideia é essa, né? Eu não vou... assim, mostrar tanto aqui, mas a ideia é essa, você vai criar um funcionário que ele é comissionado, ou seja, ele herda de funcionário, só que, tá vendo, são outros atributos, é o quanto que ele fez de venda no mês, que é um double, e quanto que é o percentual de comissão dele. No caso, eu pus um valor, por exemplo, 0,25, só para exemplificar. Mas, na verdade, você vai receber esse valor aqui no momento que você criar o funcionário comissionado, você passa dois parâmetros. Quanto que foi o total de vendas no mês, ou seja, ele vendeu um total de 15 mil reais em produtos. E quanto que é a comissão de venda desse funcionário? É de 0,5%? É de 25%? Quanto que é? Por isso que como pode ter 0,25, 0,5, eu coloquei double, entendeu? Por causa da casa decimal. Então, basicamente vocês vão ter que criar tipo uma classe de... Aqui eu até criei uma classe empresa, tá vendo? Onde eu coloco o que é uma empresa? Tem um nome e um CNPJ. Toda empresa tem esse CNPJ, igual a gente tem CPF, a pessoa jurídica tem o CNPJ. E a empresa, ela tem uma lista, tá vendo? Eu posso declarar aqui, ó. Ela tem um list de funcionário. Por quê? Nessa empresa trabalha todo tipo de funcionário, seja horista, seja comissionado, todo tipo de funcionário. E por isso que eu coloco list de funcionário e não list de horista ou list de comissionado, porque eu quero colocar dentro desse array list qualquer tipo de funcionário, né? Seja o funcionário horista, ou seja ele comissionado, ou seja, todo tipo de funcionário. Então, se eu pegar aqui o get funcionários, ele retorna uma lista com todo mundo que trabalha na empresa. Nessa lista vai estar tudo misturado, os horistas, os comissionados. Eu poderia criar um outro funcionário, por exemplo? Poderia. Poderia criar um funcionário, sei lá, gerente. O gerente estende funcionário, e aí o cálculo dele vai ser um prolabore, que eles falam lá, que é tipo... Geralmente o dono do negócio ele recebe um prolabore e tal, e aí você tem que especificar qual que é esse prolabore. Ou seja, cada tipo de pessoa, dependendo da hierarquia que ela tem dentro de uma empresa, ela recebe o cálculo, né, para o salário dela varia, né, de pessoa para pessoa, de funcionário para funcionário, depende da hierarquia que a pessoa tem dentro da empresa, né? Se for um vendedor, vai receber por comissão, mas se for um gerente lá, quase um dono lá da loja, não recebe por comissão, né? Ele recebe um prolabore, que eles chamam lá, né? Bom, então, é mais ou menos assim que funciona. Agora, vocês também precisavam criar lá, por exemplo, uma classe teste, e aqui eu não vou detalhar tanto não, mas basicamente você pode criar, por exemplo, mapas ali, ó, aqui eu criei um mapa. Como que eu crio um mapa no Java? Aqui nem precisaria criar, né? Eu criei, mas se você quiser criar mapas de uma maneira, você pode criar desse jeito, ó, fazer um hash map de string, põe um put, chave e valor. Que eu acho que nem precisaria nesse exercício criar esse mapa, não. Eu fiz mais para exemplificar. Então é isso, ó. Ele criou, no caso, no main aqui, um horista, falou que o nome dele é Eduardo, o valor da hora dele é R$ 22 e trabalhou, sei lá, 360 horas naquele mês. Trabalhou pra caramba, ó. Esse daqui é João,
fez esse tanto de vendas no mês, R$ 35.000. Foi todas as vendas que ele fez. Aí vai depender da comissão que o João tem. Se a porcentagem for alta, e a venda também for alta, ele tende a ganhar mais. Se a comissãozinha dele for petitinha, e ele nem vender tanto, o salário tende a ser menor. Aqui ele criou uma empresa, tá vendo? Uma empresa fictícia, deu um nome para ela, um CNPJ. Criou uma release de funcionários, tá vendo? Esse é a release de funcionário, como ele colocou a superclasse funcionária aqui, que é a classe abstrata, permite ele adicionar nesse release todo tipo de funcionário, horista, comissionado, tá vendo? E aqui depois ele setou dentro da empresa a release de funcionários. E como que ele percorreu a release de funcionários? Usou o iterator. Então ele usou um iterator para percorrer a lista de funcionários. E aqui ele faz um IO aqui para percorrer esse iterator e imprime o nome e o salário do funcionário. Em momento de execução do programa, o Java vai fazer a ligação dinâmica e vai chamar o get salário ou do humorista ou do comissionado. O Java tem esse poder de fazer a ligação dinâmica, ou seja, em tempo de execução, saber qual o método get salário de qual funcionário ele tem que chamar. E ele chama certinho o método. Ele vai lá na classe, por exemplo, horista, e chama o get salário do horista. Ou se não, vai lá na classe comissionado e chama o método get salário da classe comissionado. Então, é esse recurso que permite o Java saber, em tempo de execução do programa, qual o método certo a ser chamado para aquele objeto, é chamado de ligação dinâmica. Bom, então, né, assim, eu vou deixar para vocês finalizarem, né, esse exercício 2, tá, da prática 7, e por hoje é só, tá bom? Vou colocar também a aula no YouTube, e aí, por hoje, vocês ficam aí para casa aí só de terminar esse exercício aí para nós, essa prática 7, o exercício 2, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, boa tarde, até semana que vem.